Não, não tô te ouvindo. Você me ouve? Eu tirei o fone. Tá me escutando agora? Agora eu Tá me tô te escutando agora? ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Sim, eu tirei o fone. Eu tirei o fone aqui, vou ficar sem fone, mas tá ótimo. Galera tá escutando Certo. bem também? Todo mundo ouvindo bem aí? Betânia, seja bem-vinda, né? Primeira live sua, fico felizão de ter você aqui, Sim. para compartilhar tanto conhecimento com a gente. Em geral, nas minhas lives, que eu chamo algumas pessoas, geralmente eu começo com uma apresentação. Então, eu queria assim que você se apresentasse. Só para falar com o pessoal, eu conheço a Betânia da época que a gente estudou em Viçosa, tem muito tempo. Mas de lá para cá, Sim. muita coisa mudou, né, Betânia? Então, eu queria que você Sim. contasse um pouco da sua história aí. Certo. Isso, eu conheci o Thiago lá em Viçosa. A gente era da empresa Júnior, né, Thiago, na época. Isso. E eu fazia engenharia de produção. E aí, depois disso, eu fui para a China. Eu fiz mestrado lá na China em administração pública e governança chinesa para estudar um pouco sobre o governo da China. Aí depois, em seguida, eu comecei a estudar mandarim, então eu estudei mandarim por 2 anos, um curso integral. E durante esse tempo eu abri uma empresa na China de exportação, que eu atuo até hoje, né, exportando produtos de lá para o mundo inteiro, Brasil, Estados Unidos, Oriente Médio. E em 2019 eu comecei um projeto novo que é trabalhar com jogos, né? Jogos digital para celular, jogos casuais, e o foco é no mercado da América Latina. E desde então eu tenho explorado mais de perto esse mercado de tecnologia da China, né? Já que eu estou imerso ali com eles, né? Entendendo como que é a tecnologia e inovação na China na prática. É Ah, isso. pois é. Não, pois é. Inclusive, eu até fiz um pequeno script aqui, mas a gente vai batendo papo e conversando, porque eu vou te confesso que eu estou muito curioso para ouvir histórias e porque, principalmente a gente aqui atualmente, vou me apresentar porque tem também a turma do seu Instagram que entra. Eu sou o Thiago, me formei em Educação Física e Viçosa, e desde da época de empresa júnior eu sempre me envolvi com inovação, indiretamente, né? Depois eu fui descobrir isso quando eu fui agente de inovação do governo de Minas. Então eu acabei trabalhando muito com essa questão de promoção de eventos, inovação, consultoria, treinamento, criatividade. E aí, recentemente, cerca de 2 anos para cá, eu comecei a focar minha energia num conceito que é o biohacking, otimização da saúde, porque eu percebi que o último mercado é o mercado da saúde. Atualmente, eu sou parceiro de duas startups, que é a YouLoop e a Suridata, que é a análise de dados para plano de saúde. Já tive meu aplicativo, inclusive depois eu até combinei de conversar mais com a Betânia especificamente sobre a questão de aplicativos. E aí, atualmente, eu moro em São Paulo e venho levantando essa bandeira de biohacking, inovação dentro da saúde. Então, Betânia, vou começar já perguntando. Muitas pessoas me fizeram algumas perguntas em box perguntando sobre, dentro do mercado chinês, existe algo. Teve um episódio do Black Mirror que o pessoal fez uma associação com a China, falando que a China utilizava um percurso, uma inteligência parecida. Uhum. Existe de um acompanhamento à população da China, como é no episódio de Black Mirror? Sim, é aquele episódio que as pessoas usam a rede social e através dela elas conseguem Isso, ter acesso, né? Sim, então, esse é um exato. sistema que chama. A tradução seria alguma coisa assim: Sistema de Crédito Social, que foi desenvolvido pelo governo chinês desde 2009, que eles estão fazendo os trials, né? Fazendo a aplicação. E como que funciona isso? O governo ele tem câmeras espalhadas pelo país inteiro e outros dispositivos também para acompanhar todo mundo. Então,
que acontece? A partir do cadastro de todo mundo que está ali, tanto cidadãos, quanto empresas, quanto membros do governo, eles conseguem ter um controle do que você está fazendo e caso você infrinja alguma das regras, você vai ser punido. Como? Você vai perder um pouco do acesso como cidadão. Então, por exemplo, eu lembro que recentemente eu estava no trem e eu estava ouvindo R$ 500. Isso é o comum, a gente vê no Brasil, né? E aí depois eles acrescentavam uma parte que era assim, se você fumar nesse trem, você está proibido de andar de trem para os próximos 3 meses. Então, se você infringir esse tipo de regra, você perde o acesso, você não consegue voar, você não consegue andar de trem. Uma coisa que eu estava vendo também recentemente é que teve um cara que ele foi para um show, um concerto assim, de música, e ele era suspeito de um crime e através da ambulância do governo encontraram ele e ele foi preso. Então, assim, pensa, você tá num show aí, e aí você é preso pelo governo por causa da inteligência. Eu vi alguns testes depois no YouTube, eu até vi, era um canal australiano, se eu não me engano, um documentário, que o rapaz ele foi fazer um teste com essas câmeras, né? Então ele estava acompanhando junto com os laboratórios do governo, ele colocou um chapéu, colocou óculos e estava assim meio que disfarçado e foi andar na praça lá de Beijing, aquela principal praça lá. E alguns, acho que é tipo assim, décimos de segundo, encontraram ele. Então o governo chinês colocou a foto dele no sistema e falou, tô procurando. Jogou ali a inteligência artificial e encontraram o cara muito rapidamente, estrangeiro. E aí o nível de detalhamento de informação é muito grande. Eles conseguem descobrir qual que é o sexo, a idade, o nome da pessoa, conectar aquilo às informações dela como... tipo, com o CPF, RG dela. Por exemplo, quando teve uma vez que lá na China, todo estrangeiro, quando a gente chega lá, a gente tem que se registrar dentro de 24 horas. E aí teve uma vez que eu fui fazer o registro, eu atrasei um pouco para fazer esse registro, então eu tive que dar um depoimento. Eu passei um pouco do prazo, eu tive que ir na delegacia dar um depoimento. E aí, quando eu tava lá, o policial foi muito gentil comigo, ele abriu os sistemas e eu tava do lado. Tinha tudo que eu tinha feito, que dia que eu tinha entrado da China, saído. Então, assim, você vê que é um sistema muito integrado. Eles sabem tudo ali que eu tô fazendo. Tá tudo lançado, né? Quais trens que eu peguei. E tá em desenvolvimento, né? Começou a ser testado em 2009, então, assim, cada vez vai estar melhor, né? E, claro, usando muita tecnologia, né? Inteligência artificial, dados. E as câmeras. Na China, tem câmera para tudo quanto é lado. Tem poste que você chega a ver, assim, 100 câmeras. E tem, assim, diferentes tipos de câmera. Tem câmera para questão de velocidade, tem câmera para ver velocidade do carro, para ver sua identidade, câmera para ver a sua placa, se tá dentro daquela que é permitido circular na cidade. É assim, é um show de câmeras a China. Cara, me conta uma coisa, que agora eu fiquei curioso, acho que eu passei direto nessa pergunta. Como que surgiu esse interesse seu de ir para a China? Como foi esse início seu, essa adaptação? Porque eu confesso que eu já fiquei imaginando, falei, caraca, se eu for na China, eu vou ficar com muito medo de ser preso, qualquer coisa que eu fizer. E como que foi isso? Como que foi sua experiência? Certo, E então, esse desejo para ir? na verdade... Certo. Então, na verdade, eu não tinha nenhum sonho, assim, de ir para a China, eu conhecia muito pouco. Quando eu fiz a aplicação para o mestrado em 2015, foi um amigo meu, o André Pocrane, não sei se ele está aí assistindo, e ele me mandou assim, olha que legal esse mestrado na China, em administração pública. O meu interesse era em administração pública, mas eu queria fazer aqui no Brasil. E ele me mandou assim, tenta essa bolsa. Eu tentei. E aí, na época, eu estava de licença médica, eu não estava trabalhando. Eu fiquei 2 meses de licença médica. E aí, como eu estava com o tempo, apliquei. Gastei muito tempo na aplicação, mas como eu estava tranquilo de tempo, né? E fui aprovada e consegui uma bolsa integral. Isso é até legal, né? Porque assim, o governo, ele hoje está investindo muito em levar estrangeiros, em fazer as trocas. Então tem muita oportunidade na China. Então eu consegui essa bolsa e fui assim, meio tipo, o que será essa China, né? Vamos lá ver o que é. Assim, eu não tinha muita noção, muita ideia do que era, do que seria. E fui e falei, tudo bem, são 10 meses. Eu vou, daqui 10 meses eu tô de volta, né?
E acabou que eu apaixonei pela China. É um desafio muito grande morar lá, principalmente o início, porque assim, é todo um choque cultural, a questão da alimentação também é muito diferente, né? Assim, a apresentação da comida, não os ingredientes, assim, que tem muito em comum, mas a apresentação da comida, a questão da língua, porque lá eles não falam muito inglês. É igual aqui no Brasil. Um estrangeiro que vem pra cá, eles, assim, tem um núcleo ali que fala, mas não é muita gente, né? Então, foi assim, uma série de desafios, mas ao mesmo tempo eu comecei a me viciar, assim, na China, né? Entender aquilo lá, assim, é uma outra velocidade de vida, sabe? Lá tudo funciona, assim, o tempo todo. Por exemplo, para você fazer manicure, os salões abrem de segunda a segunda, de 9, 10 da manhã a 10 da noite. Então, assim, manicure, que é uma coisa que é bem assim, aqui no Brasil funciona, dia de segunda não abre, alguns lugares, né? E, então, assim, você vê que na China tudo é assim. Mercadinho, o pessoal, dono da mercearia, do mercadinho, eles estão ali comendo e atendendo, assim, sabe? O lugar que eles comem, o trabalho é a vida deles. Então, tudo lá é muito intenso. Então, assim, eu me viciei, me apaixonei pela China e quis aprender e conhecer mais. Aí foi por isso que eu fiquei para estudar mandarim. Então, eu estudei mandarim por 2 anos. Era uma rotina também bem puxada, porque eu tinha 3, 4 horas de aula todos os dias, de manhã. E à tarde eu comecei a trabalhar com exportação, né? Porque tinha muita demanda aqui do Brasil, muitos empresários que iam para lá, e como eu falo inglês, português, mandarim, eles precisavam desse suporte lá para acompanhamento, fazer as traduções e interpretações. E aí, por conta da minha formação também em engenharia de produção, eu conseguia dar um acompanhamento para eles também na parte das fábricas, de inspeção, controle de qualidade, logística. Então, fui trabalhando com isso. Enfim, fui ficando e cada dia me sinto mais chinesa. E o mandarim é uma língua difícil? Como é com relação, por exemplo, o inglês, o português? Que hoje eu Então, tô aqui para te, oi? eu tô aqui para te fazer pergunta. Certo. Brincadeira. Então, Para interagir, né? é bem diferente. A língua, o mandarim, a base da língua é outra, né? Então, assim, não tem alfabeto A, B, C, D, são vários símbolos. Não sei se eu tenho algum Uhum. símbolo aqui, mas são vários símbolozinhos, por exemplo, que eu tenho um cartão, esse aqui é o meu cartão. Então, olha só, cada símbolozinho desse tem um significado, né? Cada desenho. Então, não Uhum. é igual ao português que A, B, C, por exemplo, B, E, T, bet, não. Então, por exemplo, para você comunicar em mandarim, assim, num nível como se fosse de um estudante que termina o ensino médio, você precisa saber pelo menos uns 5.000 caracteres. E então, você tem que decorar o significado. E aí são várias partes, né? Tem a parte de você olhar para o desenho e saber qual é o significado. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, Bei, que é esse primeirinho aqui, ó, Bei. Esse aqui tem a ver com algo que é de nobreza, tem um pouco a ver também com a questão de... como é que chama aquilo? Que é tipo como se fosse da concha, né? Da concha, do mar. Então tem a ver um pouco com dinheiro também, da pérola que o pessoal usava para Pera. trocar. Isso. Então, assim, tem esse significado tanto de dinheiro, né? De tipo, dizer da pérola. E aí, esse até inclusive o meu sobrenome em mandarim, que é Bei, que tem a ver com Betânia, né? Então, cada símbolozinho eu tenho que saber qual é o significado, que é, vamos supor, alguma coisa ligada à pérola, dinheiro. Eu tenho que saber como que fala, que é tipo assim, Bei. E o tom também, né? Porque em mandarim tem vários tons, que é Bei, Bei, Bei. Bei, bei. Tipo, são 4 tons, né? Que é bei, 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 bei. Então, assim, é uma língua muito complexa, é muito Uau. apaixonante também, eu gosto muito, mas, assim, é uma língua que você vai aprendendo ao longo da vida, né? Eu acho que eu vou passar a minha vida inteira aprendendo mandarim. Quem fala hoje aí que é fluente em mandarim, se não for chinês, estudou ali 10, 20 anos para aprender a língua, eu acho que tá mentindo. Eu estava até vendo sobre a imperatriz, teve uma imperatriz que governou a China por 50 anos, a Cixi. E ela era imperatriz, ela governava a China naquela época, o mandarim era falado e ela mesma não era muito literada, ela não entendia muita coisa. Então, assim, para você entender a dificuldade da língua, né? Então, é uma língua muito difícil, mas, assim, ao mesmo tempo cheia de significados. Então, assim, é muito interessante, né? Quanto mais você aprende, mais você
consegue aprender mais fácil nos próximos passos. Nossa, com certeza gera. Eu te confesso que gera muita curiosidade de quem não conhece a China, só conhece por notícias, acessos, às vezes até conversando com você, mas já entrando um pouco no tema da nossa live, por exemplo, tecnologias e inovação, como é que é esse processo? Porque aqui, antes de você puxar esse assunto, pelo que eu tenho visto aqui no Brasil, a gente vai ser colônia de dados. Ou se a gente já não é, na verdade, né? Porque tem os Estados Unidos e a China e tem os dados dos dois. Mas, por exemplo, como que você vê essa formação de inovação e tecnologias na China? Tem esse conceito de startup, de criação de negócio nas escolas, nas faculdades? Como é que é, assim? Muito curioso. Então, eu acho que o conceito de inovação da China, ele vem desde o governo e vai até o empreendedor individual. Então, assim, a gente tem várias iniciativas do governo. Então, quando que a China começou a se tornar a potência que ela é hoje? Há 40 anos atrás, com a abertura comercial, né? Então, a gente teve o Mao Tse Tung, que criou o novo governo, e aí teve uma série de problemas, né? Do governo dele, e aí a gente começou a abertura comercial. E desde então, o governo vem fazendo uma série de reformas para tornar a China uma potência econômica. E nos anos mais recentes, por exemplo, em 2015, a gente teve um plano de 10 anos do governo, que é o Made in China 2025. Então, foi um plano liderado pelo governo central. E qual o objetivo desse plano? É tornar a China, em 2025, mais independente nas tecnologias assim, high-tech, né? Nas coisas mais de alto padrão, assim, tecnologia mais de ponta. Então, hoje, por exemplo, a China, ela compra os chips, por exemplo, o chip que tem no computador, no celular, né? Essa parte do circuito dos Estados Unidos. Né? Então, a China, ela é uma grande compradora desse tipo de material, mas ela não consegue produzir algumas coisas. E até tem um pouco a ver aí a questão da guerra comercial dos Estados Unidos com eles, né? E aí, o que acontece? Eu até tenho um número interessante aqui, é que a China, quer ver? Deixa eu até achar aqui. Não sei se eu vou achar. Mas assim, vamos supor, ela consome 60% e ela produz 13%. Então, ela tem uma dependência muito grande. Então, qual que é o objetivo do Made in China? O objetivo desse plano é tornar a China mais independente. Por exemplo, 70% da produção dos produtos que ela usa internamente ser ali. Então, desenvolver a parte de material agrícola, tecnologia, e aí entra o 5G, inteligência artificial, tudo isso. Então, a gente tem algo que sai do governo. O Xi Jinping mesmo, ele várias vezes já anunciou e disse que ele quer fomentar a blockchain na China. E aí, saindo do governo, passa também para as empresas. Então, a gente tem, por exemplo, o Alibaba e a Tencent, que são as duas maiores empresas aí do ramo de tecnologia, que também trabalham em parceria com o governo. Na China, não tem como você, como empresa, trabalhar se o governo não estiver também te dando um apoio, né? E aqui no Brasil também, né? Por exemplo, a questão de banco, tudo você passa ali por leis, pelo Congresso, né? Pela presidência, por uma série de aprovações. E na China também. Então, todo esse ecossistema de inovação, ele é resultado de uma ação conjunta do governo central, dos empreendedores, das grandes empresas. E aí a gente tem, por exemplo, Shenzhen, não sei se o pessoal conhece, que está assistindo aí, que é uma cidade que fica no sul da China. Ela é a terceira, quarta maior cidade da China, né? Depois de Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen. E eles, até 40 anos atrás, eles eram de pescador. Era tipo Ponte Nova, Jiquiri, assim, né? Que eu sou daqui. Então, era uma cidade bem pequenininha. E aí, o que acontece? O Xi Jinping, o Deng Xiaoping, na época, ele resolveu usar aquilo ali como se fosse um laboratório para experimentar coisas novas para a China. Então, hoje a cidade tem, assim, 11 milhões de habitantes, não sei o número certo, mas assim, do tamanho de São Paulo, ela saiu assim de uma cidade pequena, uma vila de pescadores, uma cidade desse tamanho, com um ecossistema assim de mercados de eletrônicos, tem assim centenas de shoppings lá para você comprar equipamentos. Então, por exemplo, se você quer desenvolver, não sei, um anel que mede sua pressão sanguínea, não sei, aí você que gosta dessas coisas de wearables, né?
Então, assim, lá tem um ecossistema muito bom para isso, que você tá lá, você consegue comprar o PCB, você consegue comprar a tela, você consegue comprar a pulseira, tudo ali em poucas horas, né? Então, lá tem todo esse ecossistema de inovação, ao céu aberto, assim, cheio de empreendedores. É uma coisa, assim, que acontece muito rápido, a forma como a vida ela é em Shenzhen, todo mundo inovando, e muito incentivo do governo também, muitos empreendedores do mundo inteiro, gente do mundo inteiro, aceleradoras. Então, você tem a ideia de manhã, à tarde você já vai lá, compra equipamento, testa, já você trabalha, vamos supor, com a parte do hardware, você já acha o cara do software, vocês fazem juntos e já lança. Tem uma velocidade muito grande de lançamento, de prototipagem, de experimentação. Shenzhen realmente, assim, é uma cidade que vale a pena ser conhecida e explorada para as pessoas que gostam dessa área de tecnologia, de hardware. É tipo um Silicon Valley, sei lá, nessa linha, talvez. Sim, mas aí... todo mundo junto. Exato. Só que o que acontece? No Silicon Valley, você tem mais o pessoal todo junto pensando. Só que ali no Shenzhen, a gente tem, além das pessoas que estão empreendendo com os projetos, você tem também os mercados para fazer prototipagem. Então, vai ter, assim, 300... Tipo, um shopping mall, tipo, tem, sei lá, o Rio Sul, o Shopping Rio Sul, Iguatemi em São Paulo, é um shopping, né? Uhum. Então, claro que não vai ser luxuoso, mas vão ter shoppings como aquele, sei lá, 300, 1000 shoppings daquele no mesmo lugar. E aí você consegue comprar o equipamento ali, comprar a placa, montar. Então, você tem as ideias juntas, você tem os produtos para fazer a prototipagem e depois, quando você quiser ir para a produção em massa, as fábricas estão lá também. Sério? Que legal. Pode falar. Pode terminar, não pode terminar, depois eu falo. O que acontece? Essa região de Shenzhen é um plano do governo também, do governo central, que eles querem fazer uma mega cidade de 70 milhões de habitantes. Então, ali tem 9 grandes cidades ali, por exemplo, Guangzhou, Hong Kong, Zhuhai, Dongguan, Shenzhen e algumas outras. Então, eles vão juntar tudo isso num grande polo, numa grande cidade de inovação, e ali vai se tornar assim, uma área muito importante para a China, para se tornar uma cidade global, né? Guangdong, que já é aquela região ali, já tem a maior economia da China, né? Da província, e eles ainda estão achando que tá pouco, né? Ainda vem muito mais por aí. E tudo fica aí nessa mesma região, que é perto de Hong Kong também, que tem muita gente que conhece, né? Me fala um negócio que você me disse da questão do anel, mas existe, até eu fiquei curioso, porque na Finlândia existe uma empresa que é a Oura Ring, que faz anel que tem exatamente todos os benefícios dos wearables tradicionais, do reloginho. Medir pressão, frequência, oxigenação sanguínea. Tipo, então, você está me dizendo que, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, montar uma versão Ring lá nessa região da China, você me disse que é totalmente possível fazer isso em, por exemplo, sei lá, uma semana, 2, estando lá na China? Fiquei curioso. Completamente. Sim, você vai chegar lá, assim, são muitos, deixa eu ver se eu acho que não, mas assim, são muitos shoppings ao céu aberto, né? E aí você consegue comprar todo o equipamento. Principalmente, assim, vamos supor, para uma pessoa como eu, que já estou habituada ali na China, que já estou ali, já entendo, já sei comunicar com ele, já tenho o cartão, o dinheiro chinês, com toda certeza. Várias vezes eu já comprei, eu tenho um amigo muito próximo, que ele é do Kuwait, e ele trabalha também com inovação. Várias vezes eu fui lá comprar placa, PCB, motores, para mandar para ele. Só que assim, no caso, ele tá lá, então eu tenho que pegar, achar o produto, enviar para ele, ter um tempo de entrega e ter um custo também do frete. Agora, assim, não, você estando lá, ali é 24 horas, você acorda de manhã, vai lá no mercado, roda. Então, por exemplo, tem muitas soluções que tem a ver com câmera, né? Então, vamos supor, você vai fazer uma inspeção da qualidade, não sei, do seu tecido ou da qualidade do celular. Então, você vai ter os robôs e os robôs vão ter que fazer uma inspeção ali, usando uma câmera para ver. E aí, lá na China, você vai ter um prédio só com lente de câmera. Então, você vai lá em Shenzhen, entra naquele prédio, você compra um monte de lente, você põe na sua câmera, ah, não, essa aqui não serve, essa serve. Então, assim, agiliza muito o processo de prototipagem, de montagem, e isso tem aos montes lá em Shenzhen. O mundo todo tá lá, né? Antigamente, os grandes empresários americanos, eles
saíam ali, né, na porta ali da empresa deles e conseguiam ver qual que é o futuro ali, o que está de mais bombante no mundo na tecnologia. Hoje eles têm que viajar para a China, porque lá que está o centro, né, de inovação e tecnologia, lá que as coisas estão acontecendo, por conta de toda essa velocidade. Inclusive, parte do seu trabalho é fazer essa intermediação de exportação, importação de produto. Por exemplo, se eu realmente quiser fazer, e te confesso que é extremamente interessante esse produto, por exemplo, se eu conversar com você, você tem todo esse caminho das pedras com relação à exportação e importação de produtos, né? Me fala um pouquinho, como é que é o seu trabalho, assim, que você está no Brasil, né, nesse momento. Certo. Por conta do coronavírus, mas o seu trabalho é fazer essa intermediação, né? Igual você falou, América do Sul, Rio. Isso, exato. Então, assim, eu vim para o Brasil para passar férias e aí acabei não conseguindo voltar porque as fronteiras da China agora foram fechadas, né, para estrangeiro, assim como as do Brasil também foram. Então, eu tô aqui, tô trabalhando daqui. Mas aí, como que funciona o meu trabalho lá na China? Eu tenho uma empresa lá de exportação e eu tenho alguns chineses que trabalham comigo. E aí, por isso que a gente continua trabalhando, mesmo eu estando aqui, porque eles estão lá. E aí, a gente faz todo o trabalho para o empresário, né, que está aqui. Então, a gente faz a busca de fornecedores, a gente faz a auditoria de fábrica, a inspeção, controle de qualidade, embarque da mercadoria. Então, a gente atende principalmente distribuidores e fábricas aqui do Brasil, né? Que eles precisam ter ali uma pessoa responsável pela área de compras da empresa deles. E ao invés de ter esse comprador para comprar na China, no Brasil, ele prefere contratar a gente, né? Então, ele contrata a nossa empresa, terceiriza essa parte de compras e a gente faz tudo ali para eles. É uma solução completa que ele consegue comprar mais barato, porque a gente está ali no mercado, a gente compra localmente, então a gente consegue descontos mais rápido, porque a gente está ali no mesmo fuso, e com segurança, que ele sabe que ele vai receber e que é uma fábrica de verdade, que ele pode conversar em português com a gente e vai dar tudo certo. Então, o nosso objetivo é esse, é ajudar o empresário a fazer um negócio de uma forma mais fácil com a China e focar no core business dele, né? Que é aqui no Brasil, em vendas. É isso. Nossa, super. Não, Betânia, você é super visionária. Nossa, eu já imagino quantos empresários vão necessitar disso. Inclusive, eu já até anotei aqui a questão do anel, tá? Porque é real isso. É uma tendência muito legal de wearable. Inclusive, o pessoal da Ring, eles já estão usando para medir coronavírus, eles estão fazendo algumas correlações. Uma pergunta que me veio dentro da pauta que a gente já está conversando. O Estado, então, na China, ele tem uma importância muito grande comparado, por exemplo, com outros países, Brasil, Estados Unidos, sei lá, por exemplo, Alemanha. Você acha que o papel do Estado chinês, ele vem fazendo a diferença? Completamente, porque assim, na verdade, é uma combinação de fatores, né? Então a gente tem o governo que ele consegue incentivar e ele dá o espaço para as empresas prosperarem. Então, assim, por exemplo, como que você ia colocar, sei lá, o exemplo do pagamento digital, né? Que a gente usa o aplicativo do WeChat ou do Alipay para fazer pagamento. Como que isso ia acontecer se aqui no Brasil a gente não tivesse uma licença do Banco Central, por exemplo, né? Então, assim, na China, eles estão de perto fazendo isso, fazendo essa regulamentação, incentivando. Então, agora, por exemplo, no caso da Covid-19, estão usando tecnologia do Alibaba e do WeChat para fazer essa triagem das pessoas por geolocalização. E é uma parceria do governo com as empresas. Então, sempre vai funcionar junto. Né? O governo, no início, quando na época lá do Mao Tse-tung, que era fechado, ele era tudo centralizado. A China basicamente só tinha estatal. Todas as empresas eram estatais. E quando o Deng Xiaoping ele começou a abertura comercial, percebeu isso, que ele precisava passar um pouco desses projetos para a iniciativa privada. E aí foi passando, mas sempre trabalhando junto, né? Se você só tiver a sua empresa na China, mas não tiver um bom relacionamento com o governo, você não consegue também ir para frente.
E o governo também, sem iniciativa privada, não consegue ter a mesma velocidade. Então, é sempre os dois trabalhando junto. Nossa, mas você saberia me dizer, desculpa a pergunta, como que eles conseguiram, como que foi possível fazer isso de juntar, porque pelo menos aqui no Brasil a gente vê que é uma briga que ninguém sai do lugar, infelizmente, sabe? Mas você consegue ver na sua visão de brasileira na China há mais tempo, se tem algum ponto ali entre eles que de fato virou e falou assim, gente, vamos parar de brigar e vamos trabalhar junto para fazer da China uma grande potência como já é? Você tem uma visão assim? Não, é que aqui no Brasil a gente tem os três poderes, eles são independentes, então a gente tem eleição, a gente tem troca, então vamos supor, a gente tem um governo que tem um projeto para o Brasil, entra um outro governo, Sim. tem outro projeto, a gente tem um governo que é um presidente que tem um projeto e um congresso Sim. que tem outro, e o judiciário que tem outro. Então, isso é muito bom para a gente ter esse balanço. Mas, por outro lado, acaba dificultando na velocidade. A gente não consegue ir muito rápido. Na China, não. A gente tem um governo central, que ali tem 7 pessoas, né? Que são o Bureau lá, que são 7. E o Xi Jinping é um deles, que é o famoso Xi Jinping, né? Que é o presidente. E eles tomam as decisões para a China. Então, se eles decidirem hoje ali que a China vai fazer uma parceria com o Alibaba para usar o aplicativo deles para fazer o tracking lá das pessoas, da geolocalização, para prevenir o Covid-19, ele vai fazer. Aí não vai ter congresso, não vai ter ONG. Tipo, quem manda ali é eles, entendeu? E claro que Entendi. um partido, hoje, ele tem 90 milhões de membros. E não é bem assim uma coisa... Dentro do partido, eles discutem. Mas aí vai ter uma hierarquia dentro do partido. Eu gosto de falar que a China é como se fosse uma grande empresa. Existem os diretores, existem os empregados e cada um cumpre o seu papel. E isso tem muito a ver também com a cultura chinesa, né? Que é a grande influência que eles têm de Confúcio. Que é de cada um desenvolver o seu papel. Cada um fica no seu... cumpre o seu dever, né? Então, o dever do governo é realmente... gerir ali os aspectos mais globais. Então, eles vão fazer isso. E eles discutem internamente, e claro, ali dentro tem a meritocracia, tem a adaptabilidade, porque também não adianta nada o governo começar, manda, põe a ordem de cima para baixo e começa a dar problema, o pessoal não consegue ter dinheiro, gerar uma diminuição, tipo, encolher a economia, eles perdem a legitimidade. Então, o governo, ele preocupa com a legitimidade. Então, eu vejo, sim, o governo chinês como uma grande empresa. Então, assim, eles têm uma gestão forte, baseada em dados. Eles colocam lá, né, um dos lemas dele é meritocracia, enfim, não sei se existe isso, mas enfim. Nossa, legal. E vai assim, entendeu? Então, a tomada de decisão lá é muito rápida. Mas... Ah, entendi. Não, porque tem só 7 para tomar decisão, mas esses 7... eles são escolhidos? Porque assim, eu entendi que a questão na China tem um sistema diferente de tomada de decisão, mas mais rápido. Por exemplo, esses 7, como eles são escolhidos? Só de curiosidade. Então, na China, o que acontece? A gente tem os membros do partido, então os membros do partido hoje ele tem aí 90 milhões de membros. Então, sei lá, 40% da população brasileira. Pensa, 40% da população brasileira toda pertence. Então, tem esses 90 milhões e eles vão atuando ali. Então, geralmente, para você ser membro do partido, você tem que passar por um processo seletivo. E é um processo seletivo difícil, entendeu? Eles querem escolher a elite do país para estar no partido. Então, eu tenho vários amigos que eles tentaram aplicar e não conseguiram. Eles não conseguiram passar. Você vai fazer prova, vai fazer entrevista e tal. E aí o que acontece? Eles vão querer a elite, vamos supor, de empresarial, os grandes empresários, eles vão querer a elite intelectual, eles vão querer a elite agrícola, eles vão querer a elite de artes, a elite de educadores. Tipo assim, de todas as áreas, eles vão querer escolher aqueles melhores. Então, assim, na empresa de tecnologia que eu trabalho, tem ali uns 500 pessoas no escritório, né, empresa de jogos. Vai ter um quadro assim na parede com a foto de todo mundo que é membro do partido. Então, assim, eles valorizam muito as pessoas que é membro, né? E são pessoas realmente de destaque na sociedade. E aí, dentro
pool de pessoas que já são destaque, né, na China, algumas dessas pessoas vão trabalhar para o governo. Então, ela vai subindo no degrau, né, ali do poder. Então, o próprio Xi Jinping, por exemplo, ele começou numa província pequena, menor, e aí ele foi desenvolvendo ali algum trabalho, por exemplo, como se fosse aqui no Brasil de vereador, alguma coisa assim, prefeito de uma cidade pequena. Então, e aí depois ele se tornou prefeito de Xangai, depois ele foi para Beijing. E aí é um processo assim que demora 30, 40 anos para você chegar lá em cima. E é tudo assim, baseado assim, quanto que você trouxe de retorno econômico para o país? Quanto que aumentou o desenvolvimento, a educação? E é tudo assim, vão tendo várias métricas, vão acompanhando e vai subindo. Então, eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é do partido, a gente estudou junto, onde eu estava fazendo mestrado, ele fazia doutorado. Ele formou, ele era assim, estudava numa top 5 universidade da China e ele era top 1, assim, da sala dele. E agora, quando ele formou, ele foi enviado para uma vilazinha no interior da China para trabalhar com os que estão mais pobres lá, para desenvolver a região. Ele me mandou foto, até tem foto que eu postei dele aí no meu Instagram, na linha do tempo. Assim, bem pobre mesmo. E assim, você vê que uma pessoa que talvez se estivesse aqui no Brasil ia estar nas grandes empresas em São Paulo, num banco de investimento, ou nas empresas assim de bem voltado assim para o mercado, e ele está lá no interior da China, né? Que eles têm muito esse lado também de servir a pátria, enfim, é uma outra cultura. E assim eles vão subindo e vão aprendendo. Então, assim, os membros do partido, além deles terem, os membros do partido que estão mais em cima, né, no poder, além deles terem conhecimento técnico, de estudar mesmo, eles também têm muito conhecimento prático, né? Para estar ali, eles passaram muito tempo, então não tem ali marinheiro de primeira viagem governando a China, o governo central. Nossa, que bacana. Eu estava aqui pensando, tem uma questão muito poderosa da China que não sei se o Brasil terá algum dia, que é a questão da unidade, né? Há uma unidade muito forte na China e esse sentimento de qualquer coisa além é o país, sabe? Tipo, é a China, por exemplo, às vezes, em vez da pessoa ir para grandes centros, ela vai para algo bem distante para desenvolver a região, porque vai as melhores cabeças para desenvolver as regiões menos desenvolvidas, porque é uma lógica bem diferente da nossa, sabe? E engraçado que isso, eu trago algumas associações, assim, por exemplo, às vezes você se forma e vai, por exemplo, uma cidade bem menor e você quer transformar cidades e você não consegue por causa desse mecanismo. Nossa, é muita coisa, Betânia, porque eu realmente estou aprendendo muito. Eu adoro fazer live assim, que eu aprendo muito. Eu falo assim, que mais do que fazer live para as outras pessoas, elas vão ver, mas assim, eu sempre gosto de trazer pessoas que eu vou aprender alguma coisa e vou poder compartilhar. Isso é muito bom, sabe? De verdade. Mas me diz uma coisa, as crianças chinesas, porque eu sei que existe, eu estudo muito desenvolvimento humano, então eu gosto, dou mentoria, ajudo as pessoas a reprogramar algumas questões. E eu sei que a primeira infância é fundamental para qualquer pessoa. Na China, há uma preocupação muito grande com a questão da primeira infância, que até os 7 anos porque eu vi uma notícia, eu até fiquei discutindo com uma amiga minha, uma notícia falando que os chineses já estavam passando livros para entender inteligência artificial nas crianças. Isso é real? Sim, então. Está acontecendo lá? Então, sim, o que acontece? Lá na China, dos fundamentos da cultura deles é a valorização da educação. Então, eu estava lendo, por exemplo, uma questão que o governo ele não precisa investir, assim, crescer o investimento do PIB deles, né, percentual, porque a família já está investindo. Então, para que o governo vai investir mais se a família já está gastando dinheiro? Então, assim, hoje as famílias chinesas, elas gastam grande parte do dinheiro deles investindo na educação das crianças. E lá, eles gastam muito tempo estudando, os chinesinhos. Desde pequeno, ali, 6 anos de idade, que eles entram na escola, que eles saem do pré, né? Eles já começam a ter aula em período integral. Então, assim, é muito tempo de dedicação. E aí eles vão ter aula de chinês, né? De mandarim, de inglês, de, sei lá, ciências, artes, caligrafia, dança.
E sim, vai ter uma aula de tecnologia, de tudo isso. E claro, vai depender também de escola para escola. Tem um currículo geral, que, né, que é o do governo chinês central. E aí o que você disse, a questão da união, eu acho que é legal falar também, é que assim, isso é algo que é ensinado, né? A questão do patriotismo, assim como os Estados Unidos têm isso muito forte, a China também tem, porque eles são ensinados desde criança. Até tem o Sim. André Guerra, que é meu amigo, acho que ele está assistindo aqui. Ele estava falando comigo outro dia, que ele escutou mais vezes o hino da China do que o hino do Brasil. Porque ele trabalha lá e, assim, lá nas escolas, eles tocam o hino toda semana. E eles levantam a bandeira do país e fazem homenagem à pátria-mãe deles. Até no meu Instagram eu sempre posto coisas também, né? De tipo, do show de luzes em Wuhan, que teve no dia 8. Enfim, várias coisas para incentivar mesmo o sentimento de patriotismo, né? De nacionalismo neles. Eles são educados, assim, dessa forma, a amar a pátria, a se prejudicar pela pátria. Tem um filme que foi lançado agora em 2019, né, dia 1º de outubro, na primeira semana de outubro, a China fez 70 anos esse regime novo deles, né, que é essa República Popular da China, que começou com Mao. E aí lançaram um filme, e o filme é muito bonito, que é assim, sobre a pátria mãe, assim, né? E aí o filme conta várias histórias de pessoas que elas abdicaram de assim, por exemplo, um menininho que gostava e ele meio que abriu mão do amor para fazer coisas pelo país. Aí tem a história do cara que foi para a Lua. Então, assim, como que você abre mão dos seus próprios interesses individuais pelo país. E isso é muito incentivado lá. Inclusive, os líderes, os membros do partido, eles pregam isso acima de tudo. Do interesse da pátria acima de tudo, né? A cooperação, né? No caso, assim, eu vou pensar sempre no meu bando, no meu coletivo, né? Que eu estava conversando esses dias com uma amiga minha, porque assim, a gente está em quarentena e a gente não está andando em bandos, né? Então a gente tem essa necessidade social, humana, né? E aí, tipo, a Uhum. gente sempre andou em bandos, então, cara, que legal. Porque enquanto eu tô te escutando, eu tô até notando algumas coisas aqui que eu realmente achei muito interessante. Se você postar no seu Instagram esse filme ou uma parte dele, você Ah, eu me vou marca que eu colocar. vou reportar, com certeza. Mas me fala uma coisa, que eu não sei que o Instagram, assim, deu uma hora, ele corta, entendeu? Tipo, deu uma hora e desliga. Então, se ele Uhum. sai a live tá. Viu, gente? Eu vou fazer o download da live, colocar no YouTube, porque isso tem que ficar gravado, porque é um conhecimento para não só para entender a China, mas tentar fazer algo aqui no Brasil. Porque o que eu vejo quando eu te escuto, Betânia, eu falo assim, meu Deus, sabe? Eu fico assim, meu Deus, nós estamos perdendo o bonde, se não já perdemos, né? Tipo, Uhum. porque quando se fala de inovação e tecnologia, eu morei muito tempo em Sete Lagoas e eu fazia um trabalho lá de community leaders, fazia startup, weekend, evento, tentava trazer inovação. E o que acontece? É muito difícil, porque já é uma cultura do tipo, vai embora, não vai embora, aqui não tem o que fazer. E aí chegam num ponto, e aí, opa, tá escutando, Tô Betânia? ouvindo, tô Ok? ouvindo. Voltei, né? Caiu. Então, só um pouquinho, né? Mas a, a cultura chinesa ela é muito cooperativa, né? E aí, enquanto que, infelizmente, não estou dizendo todo o Brasil, mas há uma questão muito mais de competição do que cooperação. Isso é difícil. Humanamente Uhum. falando, a gente tradicionalmente já tem esse problema, né? E aí, por exemplo, quando você falou assim, blockchain, machine learning, falou, pô, desde o 7 já está tendo essa preocupação, sabe? É, como que você vê isso, por exemplo, essas tecnologias mais novas? Porque você falou bem no início do Black Mirror, e como que você vê isso? Porque é possível colocar alguma coisa aqui no Brasil dessas tecnologias? Hoje o que acontece? Você diz o quê? De tipo do. Ah, tá, de trazer então. Essa parte que tem a ver com o Isso. governo, aqui no Brasil, a gente tem a limitação que tem que ser aprovado aqui, né? Então, a parte de usar as Sim, câmeras. Então, eu estava sim. vendo uma solução, por exemplo, que é uma câmera
para fazer o acompanhamento do trânsito. Então, o que acontece? Essa câmera, ela consegue ver se você furou o sinal vermelho, consegue ver a sua velocidade, consegue ver a sua placa, se ela está permitida circular na cidade ali, porque tem um rodízio. Enfim, acompanha tudo. Então, você não precisa ter um policial, um guarda ali. Tem a câmera, e aí essa câmera é colocada em lugares específicos. Então, teve uma curva lá que eles colocaram essa câmera, várias câmeras, né, um sistema de inteligência artificial e tal, e reduziram os acidentes ali em 50% a 60%. Então, era uma região que tinha muito trânsito, muito problema, congestionamento e acidente, e reduziram em 50%. E aí, isso por quê? Porque o pessoal começou a seguir as leis de trânsito, porque estava sendo multado, não tinha guardinha, tem inteligência artificial, tinha um cruzamento de dados ali. E aí, você tem o uso dessa tecnologia, por exemplo, que diminui acidentes, que diminui infrações de trânsito, então flui melhor, menos congestionamento. Aqui no Brasil, vai ter que passar por uma série de burocracias para ser aceita, questão de licitação, e até mesmo da tomada de decisão, de escolha. Então, assim, tudo está disponível para vir para cá. E as empresas chinesas querem vir, tanto em cooperação com o governo, essa parte de infraestrutura também, né, dos trens, aeroportos. A China hoje já está aqui no Brasil investindo muito. Se eu não me engano, mais de 50% do setor elétrico do Brasil, as hidrelétricas, são da China já, de empresas chinesas, né, estatais chinesas. Aqui no Brasil, o setor de eletricidade, tem o setor de infraestrutura também, né, das estradas, rodovias. Enfim, é uma série de oportunidades. Depende muito da organização aqui do Brasil para receber isso, e também do Brasil ter assim, mais transparência, que a gente já tem, está trabalhando nisso há um tempo aqui no Brasil, né? Para eles virem. Sim. Entendi. Me fala uma coisa, porque assim, antes da gente abrir para perguntas, que eu acho que já está quase dando uma hora. E a questão da saúde e da desigualdade econômica, que é uma das coisas assim, mais desafiadoras, independentemente de qual é o sistema, qual é o governo, a gente sempre vê essa dificuldade com relação à saúde das pessoas. A gente está vendo isso no mundo inteiro por causa do coronavírus, a questão da saúde, como cuidar dela, e a questão da desigualdade. Como é na China, assim? Existe, é grande, é como todos os países? Então, a China hoje, ela tem o quê? Aproximadamente 1,4 bilhões de habitantes. E tem uma parcela aí considerável, talvez, sei lá, metade da população que ainda é rural, que mora no interior da China. E existe aquela parcela que está ali mais rica, que tem acesso a tudo, que é a que a gente vê aí, que eu estou falando aqui de inovação, que está nas grandes cidades, que tem acesso e tal. Então, assim, a China, ela tem hoje uma economia que é 7 vezes maior que a da China, mas ao mesmo tempo uma população que é 7 vezes maior. Então, o PIB ali per capita é o mesmo, né, o acesso à renda. Mas na China a gente tem também muita desigualdade. Então, enfim, essa questão de saúde, assim, o governo ele tem feito reformas, é um problema grande, que é uma população muito grande, e para buscar levar a saúde para essas pessoas mais do interior, e que estão, assim, de alguma forma isoladas, né, das grandes cidades. E qual é o método que o governo está usando para isso? Um deles é o uso de tecnologia. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o pessoal lá no interior que eles já têm acesso ao celular, que eles vão ter celular, que eles têm acesso à internet, né? Até porque na China é muito barato, tem incentivo do governo. E aí, com isso, também você consegue, às vezes, levar oportunidade de renda para essas pessoas. Então, assim, eu estava vendo algumas reportagens da pessoa que produz chá e ela vende a folha de chá pelo aplicativo ali. E aí ela tem um aplicativo, ela tem uma equipe ali das grandes empresas de tecnologia para ensiná-la como usar, ela tem uma boa rede logística para escoar aquele produto para lá, ele tem o pagamento digital para ela conseguir receber. Então, esse é um lado, né, de como que a China diminui a desigualdade, que a tecnologia está ajudando, a inserir essas pessoas na economia e dar a elas acesso a dinheiro mesmo, a recurso. E ao mesmo tempo, a gente tem também as empresas da área de saúde, né? Então, a gente tem uma empresa chinesa que chama WeDoctor, que ela é justamente uso de tecnologia. Eles começaram como uma empresa normal de fazer agendamento online de consultas, como já tem aí várias iguais no mundo. E eles evoluíram para
Isso. Eles evoluíram para um plano de saúde high-tech. Então, você paga uma mensalidade por mês e você consegue ter todo um acompanhamento digital ali pelo aplicativo. Você consegue fazer consultas com o médico por câmera. Eles têm algumas clínicas que vai ter só os aparelhos e um operador. E você chega lá, você mede e o médico te atende pela câmera. E esse é um dos produtos deles, né? Que é um produto voltado para o consumidor final. E eles têm outros produtos e um deles é para o governo. Então, o que eles querem montar? Eles querem montar umas tipo minivans para que isso possa ir lá para o interior, para as vilas. E aí, essas minivans, elas vão conseguir atender, por exemplo, 100 pacientes por dia na vila. E aí você vai ter um equipamento ali que vai ter câmera, e aí também o uso do 5G vai ajudar muito, né? Porque o 5G é muito mais do que só uma velocidade de internet mais rápida. É toda uma mudança de paradigma, internet das coisas. Então, às vezes, o médico ele vai conseguir fazer uma cirurgia ali. E é assim que a China tem buscado mudar. Então, a gente tem consultas, a gente tem também uso de inteligência artificial. Então, você chega lá para o cara da sua vila, que é lá no interior, você passa seus sintomas, a gente tem uma base de dados. Então, tem um cruzamento ali, e aí, de acordo com os sintomas e com sinais vitais e com o aparelho que tem ali para medir, eles já conseguem te dar o diagnóstico e te passa o remédio, o médico te atende pela câmera, e você consegue ter acesso aos melhores médicos. Precisar estar no hospital. Eu tava vendo alguns números assim que, sei lá, talvez a gente não precisa. Hoje a gente tem qualquer coisa, eu tenho uma dorzinha de garganta, eu preciso ir no médico para ele me ver e falar, toma amoxicilina. O que a China vê? Ela quer que 15% dos casos só sejam resolvidos no hospital de ponta. Tipo, sei lá, um hospital de ponta em São Paulo. Vai ter ali 15% lá, 35% que vai ser resolvido na comunidade, no posto de saúde da comunidade, e os outros, sei lá, 60%, quanto que dá o resto aí? Peraí. O restante, sei lá, 15%, enfim, o restante, que é a maioria, ser resolvido em casa. Então, eles têm um produto que é como se fosse um aparelhinho que você põe na sua casa, e aí você consegue comunicar ali com o médico, porque assim, realmente não faz sentido a gente lotar o sistema de saúde. Tem muita coisa que a gente consegue resolver em casa, se tiver uma tecnologia, né, ali. É que nem as reuniões. Tem reunião que você não precisa ter reunião. Pode ser um e-mail. Mas, Betânia, resumidamente, é assim, time que tá todo mundo jogando junto, tem governo, tem iniciativa privada, tá todo mundo junto para resolver os problemas com empreendedorismo, tecnologia e inovação. Ponto. Vai ser só golaço. Eu tenho umas perguntas aqui que eu tô com medo de encerrar. Tem uma pergunta só falando sobre a questão de tributos da China. É muito como é que é comparado ao Brasil. Rapidinho. Eu acho que é mais ou menos os tributos na China, eles são altos, sim, porque para o governo poder fazer tudo isso que ele faz, ele tem que tributar, mas tem um retorno também para a sociedade, né? E o que acontece também é que na China, para você começar a pagar o imposto, você tem que estar bem lá em cima, né? Então, assim, o microempreendedor, quando está começando ali, tem uma série de isenções, tem as zonas de livre comércio. Abrir negócio. Boa, isso. Abrir negócio é difícil. Então, tem, assim, como estrangeiro, a China não está muito aberta, assim, a todo mundo ir para lá ganhar dinheiro lá. Então, assim, tem todo um know-how que você vai ter que estudar, aprender. Eu mesmo, para abrir o meu, eu tive que discutir com muita gente. Eu acho que não é muito simples, não é muito elementar. Porque o governo restringe mesmo, né? Eles não querem muito estrangeiro lá também. Até pelo nacionalismo deles, né? Outra pergunta, qual a melhor cidade para se viver? Xangai ou Guangzhou? Guangzhou. Não sei se é assim, desculpa. Melhor? Então, essas foram as duas cidades que eu morei lá, né? Eu acho que as duas cidades são bem diferentes, né? Xangai é uma cidade internacional, é uma Nova York, assim. Então, assim, você tem tanto a China lá, quanto, sei lá, Estados Unidos. Você se sente, assim, na Europa, nos Estados Unidos, ao mesmo tempo você se sente na China. Então, é uma cidade desse jeito, assim, se você quer ir para restaurantes diferentes, é muito, muito legal, assim, né? Guangzhou já é uma área para manufatura, feira, exportação, trading, é isso. E Guangzhou fica do lado de Shenzhen, né? Que é essa cidade aí que eu disse para vocês sobre o polo de inovação. Então, assim, Xangai é maravilhoso
Mas aos poucos Guangzhou e Shenzhen lá no sul estão ganhando espaço também. Modo bombou aqui, viu, Betânia? Tem algumas perguntas aqui bem legais. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Pessoal, quem tiver pergunta, tá? Teve gente que falou, você tá arrasando, meu nome é Mandarim, aí mostrou o nome da pessoa em Mandarim. Ah, sim, Galera, eu ajudei a achar o nome. Pois é, gente, quem quiser saber mais, entra no perfil da Betânia também. Betânia coloca. Dá pra ver que é um caminho bem interessante, viu, Betânia? Eu te confesso que eu fiquei minha cabeça martelando. Falei, uau, a China realmente. Até lembrar aqui no comentário, tá parecendo aquela novela Negócio da China. Teve alguém que colocou aqui, Negócio da China. Pessoal, opa, tem mais uma. Tem mais uma pergunta do André. Quais suas impressões, Thiago, sobre tudo que a Betânia relatou? Fale, por favor, a realidade do Brasil e sua perspectiva dessa realidade que a China passou. O que falta no Brasil? Nossa, essa pergunta. Olha, André, o que eu percebo de tudo que a Betânia falou é o seguinte: o Brasil tem muito para evoluir, principalmente a questão dos relacionamentos. Porque, como na China poucas pessoas tomam decisão, mas são pessoas que de fato fizeram todo um percurso para chegar, para nós envolve uma questão política. Precisamos desfazer a nossa diferença. Infelizmente, no Brasil tem esses dois grandes polos de esquerda e direita, que isso atrapalha o nosso país de evoluir, de dar passo. É um fato que a unidade, quando todo mundo joga junto, pensando no país, no crescimento, você resolve qualquer pepino, igual a Betânia falou, a questão da saúde, a questão das tecnologias. Ao meu ver, tem um ponto negativo disso, mas as pessoas estão dispostas a pagar esse preço, porque o preço, às vezes, é a gente não ter tanto, eles terem acesso dos nossos dados o tempo todo. Então, olha se seus dados vão ser da China ou dos Estados Unidos. E o Brasil está virando uma colônia de dados. Então, a gente não vai conseguir chegar tão longe quanto a China está fazendo o que a gente faz com a nossa educação. E, infelizmente, talvez 30, 40 anos atrás, a gente teve essa oportunidade, não fizemos, porque a gente sempre focou no agora e no pensar no futuro. Não sei se eu respondi do jeito que eu acredito, tá, André? Betânia, se você quiser fazer alguma colocação, fica à vontade, tá? Tá, então, primeiro, muito obrigada aí pela oportunidade, foi meu primeiro live, é muita coisa, assim, a China é muito complexa, são muitas dimensões, então foi bom falar um pouquinho da China. Quem tiver mais dúvida, quiser saber mais, pode me procurar aí no Instagram, me adicionar e começa a me seguir. Quando surgir a dúvida, pode me mandar, a gente vai discutindo, aprendendo juntos. E que outra coisa também sobre a China, assim, que eu acho que a maior lição da China é que eles criaram um jeito que funciona para eles, né? Eles não copiaram o jeito de ninguém. Então, assim, a gente vê muitas cópias aqui no Brasil de como o sistema dos Estados Unidos, a gente coloca aqui, da Europa, a gente coloca aqui. Acabou? É isso, a gente cria o nosso... A gente cria o